Caverna dos Tesouros. Terceira parte. A criação do mundo. Capítulo 29. A fundação de Jerusalém. No mesmo ano em que Abraão levou o seu filho para a imolação, Jerusalém foi fundada. O início da edificação começou da seguinte forma: quando Melquisedeque apareceu e se mostrou aos homens, vieram ter com ele Abimeleque, rei de Gedar, Arni-Rafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Delassar, Quedorlaomer, rei de Elon, Tarel, rei dos Geleus, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sineare, rei de Dama, Gemair, rei de Seboim, Salaque, rei de Bela, Tabique, rei de Darfos, e Beaquitor, rei do deserto. Esses 12 reis chegaram a Melquisedeque, rei de Salém e servo do Deus Altíssimo, e quando eles viram a sua figura e ouviram as suas palavras, suplicaram-lhe que fosse junto com eles. Ele respondeu-lhes: não tenho permissão de afastar-me daqui para um outro lugar. Então apressaram-se em mútuas consultas para a decisão de construir-lhe uma cidade. Enquanto comentavam entre si, ele é na realidade o rei de toda a terra e pai de todos os reis. Assim, eles edificaram-lhe uma cidade e constituíram Melquisedeque seu rei, e ele chamou a Jerusalém. Quando Magog, o rei do sul, ouviu falar disso, veio ter com ele, admirou seu porte, conversou com ele e fez-lhe oferendas e deu-lhe presentes. Dessa forma, Melquisedeque era honrado por todos os povos e chamado de pai dos reis. E isso que foi dito pelo apóstolo: os seus dias não têm começo e não têm fim. Aos nessos todavia pareceu que ele não foi um homem, e dele afirmaram erroneamente que era Deus. Absolutamente não. Mas os seus dias não têm nem começo, nem fim, pois não é dito uma palavra sobre como ele foi levado da casa dos seus pais por Sem, filho de Noé, nem sobre sua idade quando partiu para o Oriente, nem sobre os seus anos quando partiu deste mundo. Por ter sido ele o filho de Malaque, neto de Arpaxissad, filho de Sem, e não o filho de um dos patriarcas, diz o apóstolo que nenhum homem da estirpe de seu pai serviu diante do altar. O nome do seu pai não está consignado no registro das gerações, porque os evangelistas Mateus e Lucas só mencionaram os patriarcas. Por isso também é que os nomes do seu pai e de sua mãe são desconhecidos. O apóstolo contudo não diz que ele não tinha pais, mas tão somente que no registro genealógico de Mateus e Lucas os seus nomes não constam. No 100º ano de Abraão, apareceu no Oriente um rei por nome Cunrus. Este construiu Somosata e Caludias, segundo o nome da sua filha Calode, e Perre, segundo o nome do seu filho Porom. No 50º ano de Regus, Nimrod subiu e construiu Nisbe e Edessa. Cercou Arã, que é Edessa, com o muro de Aranite, mulher de Dazã, o sacerdote da montanha. Os habitantes de Arã erigiram para ele uma estátua e passaram a venerá-la. Baltim foi entregue a Tamuz, mas porque Beixamim amava, Tamuz fugiu dele. Então ela ateou o fogo e Arã ardeu. Capítulo 30. Isaac. Quando morreu Sara, mulher de Abraão, este tomou por esposa Setura, filha de Baquitor, rei do deserto. Dela nasceram-lhe Sion, Jaxã, Medã e Midian, Gesbaque e Suate. Destes procederam aos árabes. Quando Isaac chegou aos 40 anos de idade, Eliezer, um dos descendentes de Abraão, foi ao Oriente buscar Rebeca. Isaac então tomou-a por esposa. Quando Abraão morreu, Isaac sepultou-a ao lado de Sara. Quando Isaac tinha 60 anos, Rebeca ficou grávida de Esaú e Jacó. Nas suas angústias antes do parto, ela foi procurar Melquisedeque. Este rezou por ela, e depois disse: 2 povos estão no teu ventre, e 2 nações serão segregadas do teu ventre, isto é, procederão do teu corpo, e uma será mais forte do que a outra, e a mais velha deverá ser submetida à mais nova, isto é, Esaú deverá servir a Jacob. Quando Isaac tinha 67 anos de idade, foi construída Jericó por obra de 7 reis, a saber, o rei dos Hititas, o rei dos Amorreus, o rei dos Gergestitas, o rei dos Jebuseus, o rei dos Cananeus, o rei dos Hititas e o rei dos Ferezeus. Cada um deles ergueu um muro ao redor da cidade. Anteriormente porém já o filho do rei do Egito, Mesrim, havia fundado a cidade de Jericó. No deserto, Ismael converteu o moinho manual em moinho de trabalho escravo.
No 100º ano de vida de Isaque, este abençoou a Jacó, que contava 40 anos de idade. Depois de recebida essa bênção do seu pai, ele desceu ao Oriente. Quando certo dia ele foi ao deserto de Berseba, ali pegou no sono, ao adormecer, tomou de uma pedra para servir-lhe de encosto para a cabeça. Então em sonho ele presenciou uma visão, da terra partia uma escada e a sua extremidade alcançava o céu. Os anjos de Deus desciam e subiam por ela, e no alto dela estava o Senhor. Então Jacó acordou do seu sono e disse, em verdade, esta é a morada de Deus. Depois tomou a pedra que lhe servira de encosto, ergueu um altar, ungiu-o com óleo, fez uma promessa, dizendo, de tudo o que possuo oferecerei uma 10ª parte a esta pedra. Para os que entendem, é evidente, a escada vista por Jacó representa a cruz do Redentor, os anjos que por ela subiam e desciam são os servidores, como Zacarias, Maria, os magos e os pastores. O Senhor postado no alto da escada é o Messias, que pende do alto da cruz, para depois descer ao mundo inferior e redimir-nos. Depois de haver Deus mostrado ao piedoso Jacó a cruz do Messias, através da escada e dos anjos, bem como sua descida aos infernos para nossa salvação, a igreja, a casa de Deus, e o altar da pedra, a oferta dos dízimos e a unção pelo óleo, Jacó seguiu o seu caminho para o Oriente, e lá Deus mostrou-lhe o batismo, pois ele viu 3 rebanhos que estavam junto a um poço. Uma grande pedra estava colocada na abertura do poço. Jacó foi lá e removeu a pedra, dando de beber às ovelhas do irmão de sua mãe. Depois de haver dado de beber às ovelhas, ele tomou Raquel e beijou-a. O poço era o batismo, que ficara oculto às gerações e às estirpes. O piedoso Jacó e os 3 rebanhos de ovelhas dão-nos a imagem das 3 subdivisões do batismo, o dos homens, o das mulheres e das crianças. O fato de Jacó ter visto Raquel, que vinha com as ovelhas, mas não havê-lhe abraçado e beijado antes de ter removido a pedra da boca do poço e dado de beber às ovelhas, indica a lei dos membros da igreja, segundo a qual só abraçam e beijam as ovelhas do Messias após o batismo, depois de terem emergido e se revestido da força da água, só então abraçam e beijam os filhos da igreja. Durante 7 anos Jacó serviu a Labão, e só então lhe foi concedida aquela que ele amava. Isto significa que os judeus, que prestaram servidão ao faraó, rei do Egito, e depois saíram desse país, não foi concedido o testamento da igreja esposa do Messias, mas somente o Velho Testamento, gasto e deteriorado. Isso representa a primeira filha recebida por Jacob. Os seus olhos eram feios, enquanto que os olhos de Raquel eram bonitos e o seu rosto brilhante. Sobre o primeiro testamento fora estendido um véu, de sorte que os filhos de Israel não puderam ver a sua beleza. O segundo testamento, porém, é pura luz. Capítulo 31. Jacó e seus filhos. Jacó tinha 77 anos de idade quando recebeu a bênção de seu pai. Na idade de 89 anos, gerou de Li o seu primogênito, Ruben. São os seguintes os filhos de Jacob: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram gerados por Lia. José e Benjamim são os filhos de Raquel. Dan e Naphtali são de Bila, escrava de Raquel. Passados 20 anos, Jacob retornou para junto do seu pai Isaque. A vida toda de Isaque alcançou 180 anos, tendo Levi 31 anos de idade, faleceu quando Jacó contava 120 anos. 23 anos após a volta de Jacó de Harã, José foi vendido aos midianitas. Isso aconteceu em vida de Isaque, e todos deploraram profundamente. Quando Isaque morreu, Jacó e Esaú, e seus outros filhos, sepultaram-no junto de Abraão e Sara. 7 anos mais tarde, faleceu Rebeca, e foi enterrada junto de Abraão, Isaque e Sara. Raquel também morreu e foi sepultada junto deles. Judá, filho de Jacó, casou-se com a cananeia Batsua, seu pai Jacó, entristeceu-se por ter ele tomado uma mulher da estirpe de Canaã. Falou então Jacó a Judá: não permita o Deus dos nossos pais Abraão e Isaque que a geração de Canaã se misture com os meus descendentes. Da cananeia Batsua nasceram Lier, Onã e Sela. Judá escolheu Tamar para seu primogênito como esposa, mas por este viver em coito sodomita com ela, Deus o fez morrer. Então Judá entregou Tamar a Onã,
Mas cada vez que este tinha o seu sêmen quente, a ponto de introduzi-lo em Tamar, lançava-o fora, então Deus fê-lo morrer também. Assim, Deus não permitiu que a estirpe de Canaã se misturasse com a estirpe de Jacó, pois este havia suplicado ao Senhor que a geração de Canaã, primogênito de Cã, o impudíco, não se mesclasse com os descendentes do tronco dos pais. Deus fez com que Tamar fosse para a rua, então Judá deitou-se com ela de maneira impura. Ela engravidou e deu à luz Farés e Zeracho. Jacó, com todos os seus descendentes, desceu ao Egito, para junto de José, e lá permaneceu por 17 anos. Morreu aos 147 anos de idade. José tinha 56 anos quando seu pai morreu, no 12º ano de Cate. Os médicos sábios do faraó a embalsamaram-no e José levou-o de volta, sepultando junto de Abraão e do seu pai Isaac. Capítulo 32. Os troncos de Jacó. Existem escritores que afirmam que, a partir da morte de Jacó, as estirpes se intercalaram e misturaram-se entre si, mas assim não procede à luz da verdade, pois há dois ramos de gerações, uma das estirpes e outra dos filhos de Israel. Quando saíram do Egito, Judá gerou Farés, este gerou Esrom, este Arão, Arão gerou Aminadab, e este Naasson, que foi príncipe em Judá. Aminadab deu a irmã de Naasson a Eleazar, o filho do sacerdote Arão, dela nasceu o sumo sacerdote Pleixias, este, com a sua oração, manteve afastada a peste. Mostrei-te, portanto, que de Aminadab, pela irmã de Naasson, procedeu o sacerdócio dos filhos de Israel, e do irmão dela, Naasson, a realeza. Dessa forma, o sacerdócio e a realeza dos filhos de Israel são oriundos de Judá. Naasson gerou Selia, e Selia gerou Boaz. Observa agora como a realeza procedeu de Boaz e da moabita Ruth, pois Boaz, já velho, casou-se com Ruth, para que Lote, sobrinho de Abraão, pudesse participar do ramo da realeza. Assim, Deus não recusou ao justo Lote a recompensa pelo seu trabalho, pois sacrificara-se em terra estrangeira, juntamente com Abraão, e acolhera em paz o anjo do Senhor. Lote, o justo, também não foi censurado por ter deitado com suas filhas. Deus concedeu a semente desses dois, que dela se originasse o ramo dos reis. Dessa forma, o Messias nasceu da semente de Lote e de Abraão, pois, da moabita Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Isai, de Isai Davi, e de Davi, Salomão. Estes procedem da linhagem da moabita Ruth, filha de Lote. Da amonita Naema, outra das filhas de Lote, que Salomão tomou por mulher, nasceu Jeroboão, que foi rei depois de Salomão. Salomão teve muitas mulheres, 700 por casamento e 300 como concubinas, porém, das 1000 mulheres que tomou não gerou filhos, a não ser da amonita Naema. Porque Deus não lhe concedeu nenhum filho das outras para que a má semente dos cananeus, Jebuseus, amorreus heteus, gergeseus, e de outros povos repudiados por Deus, não se misturasse à linhagem genealógica do Messias. Capítulo 33. Moisés. Os ramos de gerações dos filhos de Israel são os seguintes: Levi, Arão, Moisés, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefune. Estes nasceram no Egito. Quando Moisés nasceu, foi colocado no rio. Então a egípcia Sipor, filha do faraó, recolheu-o, e ele permaneceu na casa do faraó por 40 anos. Depois disso, ele matou o egípcio Peticom, chefe dos padeiros do faraó. Quando a corte do faraó ficou sabendo, e como Macri já havia morrido, a filha do faraó que havia criado Moisés, conhecida por a trombeta do Egito, Moisés teve medo e fugiu para Midian, para junto do cusita Reguei, sacerdote de Midian. Desposou a cusita Zípora, filha do sacerdote, dela nasceram 2 filhos, Gersom e Eliezer, e quando Moisés contava 52 anos de idade, nasceu no Egito Josué, filho de Num. Moisés estava com 80 anos quando Deus falou-lhe da sarça ardente, e de temor diante dele a sua língua ficou presa. Por isso ele disse a Deus: Vê, meu Senhor, desde o dia em que me dirigiste a palavra, fiquei gago. Ele permaneceu 40 anos no Egito, 40 anos na casa do sacerdote de Midian, e outros 40 como condutor do povo. Morreu com a idade de 120 anos, sobre o monte Nebo.
Josué, filho de Num, foi condutor dos filhos de Israel durante 27 anos. Depois da morte de Josué, Cusã, o cruel, assumiu o comando dos filhos de Israel durante 80 anos. Depois, pelo período de 40 anos, Israel foi conduzido por Otiniel, filho de Sene e irmão de Calebe, filho de Jefune. Depois, por 18 anos, os filhos de Israel ficaram submetidos aos moabitas. Em seguida, Eude, filho de Gera, dirigiu os israelitas pelo espaço de 80 anos, e quando Eude chegou aos 26 anos de idade, o quarto milênio terminou. Capítulo 34. Os juízes, Davi e Salomão. Nabim, o estéril, deteve então o poder por 20 anos, Deborá e Baraque por 40 anos. Depois, os israelitas ficaram submetidos aos midianitas por 7 anos, e Deus os libertou por meio de Gedeão. Este os conduziu durante 40 anos. Em seguida, reinaram seu filho Abimeleque durante 3 anos, Tola, filho de Pua, durante 23 anos, e o gileadita Jair durante 22 anos. Depois, uma vez mais, os israelitas foram subjugados pelos amonitas, durante 18 anos. Deus libertou-os por intermédio de Jefta, que sacrificou sua filha. Ele os conduziu por 6 anos. Ebzã, que é Naasson, conduziu-os depois por 7 anos. Elon, que procedia de Zebulon, por 10 anos, e Adbom por 8. Em seguida, os israelitas foram submetidos pelos filisteus, por 40 anos. Deus libertou-os por obra de Sansão, que depois os conduziu durante 20 anos. Após isso, passaram 18 anos sem um chefe. Em seguida apresentou-se o sacerdote Eli, que os dirigiu durante 40 anos. Depois veio Samuel, e conduziu-os por 20 anos. Nos dias de Samuel, os israelitas provocaram a ira de Deus, que os havia libertado da escravidão do Egito. Escolheram Saul, filho de Cis, como seu rei, e ele reinou 40 anos. No tempo de Saul vivia Golias, o gigante dos filisteus. Apresentava-se com arrogância, ofendendo Israel e blasfemando contra Deus. Então ele foi morto por Davi, filho de Isaí, e por causa disso, ele foi glorificado pelas filhas de Israel, e sucedeu a Saul. Saul foi morto pelos filisteus, porque abandonou Deus, buscando refúgio junto aos demônios. Davi reinou 40 anos sobre os israelitas, e depois dele Salomão, igualmente por 40 anos. Salomão realizou grandes maravilhas. Também mandou buscar o ouro das montanhas auríferas de Ofir. O transporte em navios durou 36 meses. Edificou Tadamor, no deserto, e lá executou obras portentosas e magníficas. Quando Salomão chegou nos limites das montanhas de Seir, encontrou o altar que Pirozacar, Peoraz e Jasdor haviam erguido. Estes haviam sido mandados pelo gigante Nimrod junto ao sacerdote da montanha Seir, Bileão, pois ouvira dizer que este escrutava as constelações. Quando chegaram nos confins de Seir, ergueram lá um altar ao sol. Salomão, depois de ver esse altar, mandou construir ali uma cidade e chamou-a de Heliópolis, isto é, cidade do sol. Edificou também Aradus, no meio do mar. Ele era famoso e enaltecido, e a fama de sua sabedoria alcançou todos os cantos da terra. E a rainha de Sabá foi procurá-lo. Salomão tinha especial consideração pelo rei de Tiro, Irã. Irã reinou 500 anos em Tiro, desde os dias do reinado de Davi até os de Sedecias e de todos os reis israelitas, e chegando a esquecer que era um homem, blasfemou e disse, eu sou Deus, e sentou no trono de Deus no meio do mar. Foi morto pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 35. O esplendor de Salomão. Nos dias de Irã foi estabelecida a púrpura como a vestimenta dos reis. Isso porque um dia, um cachorro passeava na beira do mar e viu um molusco purpúreo que saía da água. Mordeu-o, e imediatamente o seu focinho ficou tinto do sangue do molusco. Isso foi presenciado por um pastor, que pegou lã e limpou o focinho do cachorro. Com essa lã ele confeccionou para si uma coroa e colocou-a sobre a sua cabeça. Enquanto ele passeava ao sol, todos que o viam acreditavam que de sua cabeça faiscavam raios de fogo. Quando Irã ouviu falar disso, mandou buscá-lo. Ao ver aquela lã, ficou pasmado e admirado. Reuniram-se então todos os tintureiros e admiraram-se com o fato.
saíram para pesquisar o assunto, encontraram tais moluscos e ficaram muito contentes. Salomão entusiasmou-se sobremaneira. A comida da mesa de Salomão constava diariamente de 40 bois, 100 ovelhas, 130 medidas de farinha de trigo, 60 medidas de outra farinha e 300 cântaros de vinho, afora os veados, corças, gamos e o produto da caça do campo. Ele se tornou ousado, transgrediu a lei e deixou de observar os mandamentos do seu pai. Tomou 1000 mulheres, de todos os povos odiados por Deus. Na sua velhice, entregou o seu coração às mulheres, que com isso se divertiam, escutava as suas palavras, atendia às suas vontades e renegou o Deus do seu pai Davi. Ergueu altares aos demônios, oferecia sacrifícios a ídolos e imagens e adorava a obra das mãos humanas. Deus então desviou dele a sua face, e ele morreu. Reinou em Jerusalém pelo período de 41 anos, depois dele subiu ao trono seu filho Roboão. Capítulo 36. Roboão e os seus sucessores. Este chegou ao reinado aos 41 anos de idade. Levou a infâmia a Jerusalém com seu despudor, com altares aos demônios e com o cheiro do paganismo. E o reino de Davi foi partido. No 5º ano do seu governo, o rei do Egito, Sisaque, marchou contra Jerusalém e saqueou todos os tesouros do serviço do templo do Senhor, bem como todos os tesouros reais de Davi e Salomão, os vasos de ouro e de prata, enquanto se vangloriava e dizia: Eu não tiro a vossa propriedade, mas somente as riquezas que os vossos pais levaram do Egito. Roboão morreu na impiedade do seu pai Salomão, depois dele reinou seu filho Abias. Ele arruinou Jerusalém com a impureza e impiedade, porque a filha de Absalão, Maécia, era sua mãe. Morreu na impiedade do seu pai. Depois dele, reinou em Jerusalém o seu filho Asa, por 40 anos. Ele fez o que agradava aos olhos do Senhor, baniu de Jerusalém a impudicícia e manteve o seu povo afastado da impiedade, pois ele era observante dos mandamentos de Deus. Expurgou o seu reino da impiedade e dela zombava diante de todo o povo, por causa dos sacrifícios oferecidos a ídolos. Zerax levantou-se contra ele, mas Deus humilhou diante de Asa. Asa morreu na sua retidão, como seu antepassado Davi. Depois dele, subiu ao trono seu filho Josafate. Este andou nos caminhos do seu pai Asa e agiu de acordo com o que era agradável a Deus. Entretanto, Deus irou-se com ele, porque amava a casa de Achabe, por isso, não lhe foi concedido por Deus buscar um ouro de Ofir. Ele construiu navios, na intenção de expedi-los, mas eles se despedaçaram em Ezion-Gaber. Quando subiu ao trono ele tinha 32 anos. Sua mãe foi Azuba, filha de Suxis. Josafate morreu na sua retidão, depois dele reinou seu filho Jorão. Tinha 32 anos quando chegou ao poder, e reinou em Jerusalém durante 8 anos, não fez o que era agradável aos olhos de Deus. Fazia sacrifícios nos altares do diabo, e morreu na impiedade. Depois dele reinou seu filho Cosias, chegou ao poder com a idade de 22 anos, e ficou 1 ano em Jerusalém. Nesse único ano obrou grandes malas diante do Senhor. Por causa do exercício da maldade e impiedade, Deus entregou-o nas mãos dos seus inimigos, que o mataram. Depois da sua morte, sua mãe mandou matar todos os filhos da casa real de Davi, pensava poder assim extirpar a realeza dos judeus. Não deixou vivo nenhum rebento da casa real, a não ser Joás, que Joseba, filha de Jorão e neta de Josafate, havia salvo secretamente e escondido em sua própria casa. Assim, a irmã de Achabe reinou 7 anos em Jerusalém, e conspurcou-a de impudicícia, pois ordenou que as mulheres praticassem a fornicação abertamente e sem receio, e que os homens cometessem o adultério com as mulheres do seu próximo, porque nenhuma culpa lhe seria imputada. Ela agiu em Jerusalém com todo o despudor de Jezabel e com a impiedade da casa de Achabe. Capítulo 37. Joás e seus sucessores. Depois de 7 anos, os habitantes de Jerusalém começaram a pensar quem escolheriam como rei. Quando o sacerdote Jojada ouviu falar disso, reuniu todo o povo na casa do Senhor, no templo edificado por Salomão. Quando todos estavam reunidos, falou-lhes o sacerdote Jojada da seguinte maneira: Quem pensais que deve ser rei e assentar-se no trono de Davi, a não ser um rei e filho de rei? Quando ele lhes apontou o próprio, alegraram-se profundamente,
E então os chefes de 100 e os chefes de 1000 encaminharam-se até lá. Os ordenanças e soldados da guarda conduziram o rei à casa do Senhor, cercado de todos os corpos militares de armas em guarda. Então o sacerdote Jojada fê-lo assentar-se sobre o trono do seu pai Davi. Ele tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei. Reinou por 40 anos em Jerusalém. Sua mãe era Sibea, de Berseba, mas a tal já havia sido assassinada. Joás, todavia, afastou-se do agir correto que o sacerdote Jojada lhe havia recomendado. Depois que este morreu, derramou o sangue inocente dos seus filhos. Joás morreu, e depois dele reinou seu filho Amazias. Ele tinha 25 anos quando chegou ao poder, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã. Quando Amazias morreu, sucedeu-lhe o seu filho Osias, Azarias. Ele tinha 16 anos quando chegou ao trono, e reinou durante 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jexalja. Ele praticou o bem diante do Senhor. Foi porém muito audacioso, penetrou no Santo dos Santos, tomou o turíbulo das mãos do sacerdote de Deus e passou a incensar o templo do Senhor. Por ter feito isso, o seu corpo ficou coberto de lepra. E ao profeta Isaías foi retirado o dom da profecia, por não havê-lo exortado. Depois Azias morreu. Depois dele, reinou seu filho Jotã. Contava 25 anos quando chegou ao poder, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Jerusa, filha de Zadok. Ele praticou o bem diante do Senhor. Jotã morreu, e depois dele reinou seu filho Acás. Tinha 20 anos quando subiu ao trono. Reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe era Pim, filha de Levi. Ele praticou o mal diante do Senhor, e fazia sacrifícios aos demônios. Contra ele levantou-se o rei da Síria, Tiglat-Pilesar. O próprio Acás, em um escrito, declarou-se seu servo, e assim o assírio subjugou. Mandou ao rei da Síria ouro e prata retirados da casa do Senhor. Durante o seu reinado, os israelitas foram levados ao cativeiro. E o rei mandou que o povo de Babel ocupasse aquela terra, em lugar dos israelitas. Então leões ameaçavam matá-los. Por isso, o rei da Síria enviou-lhes o sacerdote Uri, que lhes ensinou leis. Capítulo 38. Ezequias. Acás morreu, e depois dele reinou seu filho Ezequias. Ezequias tinha 25 anos quando chegou ao poder. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Abi, filha de Zacarias. Ele praticou a retidão diante do Senhor, derrubou os altares e quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, pois os israelitas adoravam, e baniu de Jerusalém a impiedade. No seu 4º ano, o rei dos assírios, Salmanassar, invadiu Jerusalém e levou para o cativeiro o resto de Israel, arrastou-os para Midian, além da Babilônia. No 20º ano de Ezequias, irrompeu Senaqueribe, rei dos assírios, e apossou-se de todas as cidades e povoados de Judá. Somente Jerusalém foi poupada, por causa da oração de Ezequias. Ele porém ficou mortalmente doente, estava profundamente triste e chorava muito. Existem pessoas que o censuram, mas não procuram saber qual era o motivo da sua profunda tristeza. A razão do abatimento de Ezequias era que ele não tinha nenhum filho que pudesse sucedê-lo, no momento em que se sentia a morte. Quando com os olhos da sua alma percebeu que não tinha nenhum filho que pudesse reinar depois dele, entristeceu-se profundamente, e chorando disse: ai de mim! Morrerei sem filhos, e aquela bênção que possuíamos ao longo de 46 gerações ser-me-á tirada hoje, e por meu intermédio extinguir-se-á a realeza de Davi. Comigo encerra-se hoje o ramo das gerações dos reis de Judá. Era essa a tristeza de Ezequias. Depois de ficar restabelecido da sua enfermidade, decorreram mais 14 anos, quando então nasceu-lhe Manassés. Ezequias morreu em grande sossego, por deixar um filho que se assentaria sobre o trono de seu pai Davi. Capítulo 39. Manassés e seus sucessores. Manassés tinha 12 anos de idade quando chegou ao poder, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Epsiba. Ele foi pior e mais ímpio que todos os seus antecessores, ergueu altares aos diabos, fazia sacrifícios aos ídolos, encheu Jerusalém de sacrilégios e provocou a ira de Deus. Ao ser advertido pelo profeta Isaías,
perseguiu e mandou atrás dele pessoas perversas. Essas cerraram o profeta Isaías com um serrote, da cabeça aos pés, sobre um cepo. Ele tinha 120 anos quando o cerraram, e durante 90 anos foi profeta de Deus. Mas Manassés arrependeu-se por ter mandado matar Isaías, vestiu uma roupa de penitência, impôs-se um jejum, e durante o resto da sua vida comeu pão com lágrimas, por ter praticado o mal e ter matado o profeta. Manassés morreu, e o seu filho Amon passou a ser o rei. Este tinha 22 anos quando subiu ao poder, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Missulemete. Amon praticou o mal diante do Senhor, e mandou seus filhos caminharem sobre o fogo. Morreu, e depois dele reinou seu filho Josias, que contava 8 anos quando subiu ao trono, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe era Gedida, a filha de Adade de Bascate. Ele praticou o bem diante do Senhor, e caminhou nas sendas do seu pai Davi, não se desviava nem à esquerda, nem à direita. Foi morto pelo faraó, o coxo, e depois da sua morte, reinou seu filho Joacás. Tinha 22 anos quando chegou ao poder, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Sua mãe era Mital, a filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o mal diante do Senhor, como fizera Manassés. O rei do Egito, Faraó o coxo, fê-lo prisioneiro em Riblat, terra de Mate, ainda quando era rei em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 10 talentos de ouro. Em seguida Faraó, o coxo, estabeleceu como rei a Eliaquim, filho de Josias, ao invés do seu pai, e deu-lhe o nome de Joiaquim. Quanto a Joacás, levou-o embora, chegou ao Egito, e lá morreu. Joiaquim deu ao faraó ouro e prata, mas por ordem do faraó, distribuiu o tributo por todo o país. Assim, cada pessoa da terra trazia ouro e prata, conforme suas posses, segundo determinação do faraó, o coxo. Capítulo 40. A queda de Jerusalém. Joiaquim tinha 25 anos quando foi colocado no poder, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Sua mãe era Zebida, filha de Fadaías de Ruma. Praticou o mal diante do Senhor, como fizeram seus pais. No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Joiaquim permaneceu 3 anos submetido a ele. Depois se rebelou e levantou-se contra ele. Então Deus, por causa dos seus delitos, permitiu que marchassem contra ele legiões de soldados. Depois Joiaquim morreu e foi para junto dos seus pais. Depois dele reinou seu filho Jojaquim. O rei do Egito, porém, nunca mais saiu dos limites do seu país, pois o rei da Babilônia tirou-lhe tudo o que possuía, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Jojaquim tinha 18 anos quando chegou ao poder, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe foi Nexusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Praticou o mal diante do Senhor, como fizera seu pai. Nesse tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. E esse rei arrastou seu povo ao cativeiro, no ano 8º do seu reinado. Saqueou também todo o tesouro do templo do Senhor bem como os tesouros do palácio real. Levou para a Babilônia toda Jerusalém, Jojaquim, sua mãe, suas mulheres, seus principais e todos os guerreiros válidos, a todos levou à Babilônia, como prisioneiros. Então o rei da Babilônia estabeleceu em seu lugar o tio dele, Matanias, como rei, e deu-lhe o nome de Sedecias. Sedecias tinha 20 anos quando foi colocado no poder, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Amital, filha de Jeremias, de Libna. Praticou o mal diante do Senhor, como havia feito Jojaquim. Assim, fez recair a ira do Senhor sobre Jerusalém. E Sedecias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, irrompeu contra Jerusalém. A cidade foi então fechada e sitiada, até o 10º ano do reinado de Sedecias. Quando depois foi invadida, todos os seus defensores fugiram de noite, na direção dos campos rasos. Mas a legião dos caldeus perseguiu o rei e rendeu-o na planície de Jericó. Então ele foi apartado de toda a sua corte, e como prisioneiro, foi arrastado à presença do rei da Babilônia, em Riblat, e ali foi sentenciado. Os filhos do rei Sedecias, por ordem do rei caldeu, foram trucidados sob os seus olhos.
Depois o rei vazou os olhos do próprio Sedecias, acorrentou e levou-o para a Babilônia. Capítulo 41. Ciro. Então Simeão, o sumo sacerdote, fez um pedido ao chefe militar, pois este lhe assegurava a liberdade de palavra. Devolveu-lhe então todos os livros das Escrituras Sagradas, e não os queimou. O seguir, Simeão o sumo sacerdote, amarrou todos os livros juntos e atirou-os numa cisterna. Jerusalém foi depois destruída e completamente devastada, e ninguém mais sobrou dentro dela a não ser o profeta Jeremias, que ali morava, e que durante 20 anos proferiu lamentações sobre ela. Passado esse tempo, o profeta Jeremias morreu na Samaria e foi enterrado pelo sacerdote em Jerusalém, cumprindo o juramento que o profeta lhe solicitara. Até a última destruição de Jerusalém, os escribas hebreus, gregos e sírios detiveram a verdade e reuniram condições de apresentar o registro das gerações dos troncos e dos povos. Mas, a partir dessa destruição, não houve mais nenhuma verdade nos seus escritos. Assinalaram apenas os patriarcas das tribos e não mostraram de onde procedia a linhagem dos sacerdotes. Joaquim ficou prisioneiro durante 37 anos. Após a sua libertação, casou-se com Golite, filha de Eliaquim, e dela gerou Salatiel, na Babilônia. Joaquim morreu, e Salatiel casou-se depois com Etibate, filha de Eucana, e dela gerou Zorobabel. Zorobabel casou com Malcate, filha do escriba Esdras, mas não chegou a gerar dela nenhum filho na Babilônia, pois nos dias de Zorobabel, príncipe de Judá, reinava na Babilônia Ciro, o persa. Ciro casou-se com a filha de Salatiel, e irmã de Zorobabel, segundo a lei persa, e a fez rainha. Então ela pediu a Ciro que permitisse o retorno dos israelitas. Zorobabel era seu irmão, por isso ela estava tão zelosa, e preocupada com a volta do cativeiro. Ciro amava sua mulher como a si mesmo, e cumpriu sua vontade. Despachou arautos por toda a terra da Babilônia, anunciando que todos os israelitas se ajuntassem. Quando estavam reunidos, falou Ciro a Zorobabel, irmã de sua mulher: prepara-te para conduzir de volta os filhos do teu povo. Torna em paz a Jerusalém. Reconstrói a cidade dos teus pais, habita nela e sejas o seu rei. Por ter Ciro possibilitado o retorno dos israelitas, Deus disse: eu escrevi o meu servo Ciro entre os justos. E Ciro foi denominado meu pastor, o ungido do Senhor, porque sua semente, através de Mesainate, irmã de Zorobabel, foi incorporada à semente de Davi. Os israelitas partiram então da Babilônia, sendo Zorobabel seu rei, e sendo sumo sacerdote Josué, filhos de Josadaque, um descendente de Arão, segundo o anjo indicou ao profeta, dizendo-lhe: estes são filhos de unção. Quando saíram do cativeiro, no segundo ano de Ciro, chegava ao fim o 5º milênio. Capítulo 42. Esdras e Zorobabel. Ao partirem, eles não possuíam mais nenhum escrito dos profetas. Então o escriba Esdras se dirigiu-se àquela cisterna e lá encontrou um fumigador ardendo, e dele emanava uma fumaça perfumada. Tomou então por 3 vezes daquela cinza dos livros sagrados, e levou à boca. De imediato foi-lhe concedido por Deus o espírito da profecia, e assim ele pôde restabelecer todos os escritos dos profetas. A luz que se encontrava naquela cisterna era a luz da santidade do templo do Senhor. Zorobabel era o rei em Jerusalém, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e Esdras, o escriba do Pentateuco e dos profetas. Quando os israelitas saíram da Babilônia, celebraram uma Páscoa. Os israelitas celebraram durante sua vida as 3 seguintes Páscoas, uma no Egito, nos tempos de Moisés, outra, sob o reinado de Josias, e a terceira, quando foram libertados da Babilônia. Depois a Páscoa foi-lhes abolida por toda a eternidade. Desde o primeiro cativeiro de Jerusalém, em que Daniel foi lançado à prisão, até o reinado do persa Ciro, decorreram 70 anos, segundo a profecia de Jeremias. Os israelitas iniciaram a reconstrução do templo nos dias de Zorobabel, de Josué, filho de Josadaque, e de escriba Esdras. A reconstrução durou 46 anos, como está escrito no Santo Evangelho. Mas a linhagem das sucessivas gerações uma vez mais foi perdida de vista pelos escribas,
Não conseguiram mostrar-nos de quem os cabeças das estirpes tomaram as suas mulheres, nem de onde estas procederam. Eu, porém, conservei a série verdadeira, e a todos posso mostrar a realidade dos fatos. No tempo em que os israelitas retomaram da Babilônia, Zorobabel gerou Abiúde, de Malcate, filha do escriba Esdras. Abiúde casou com Saquiate, filha do sacerdote Josué, que foi filho de Josadaque, e dela gerou Eliaquim. Eliaquim casou com Olabe, filha de Domibe, e dela gerou Azor. Azor casou com Jalpate, filha de Azor, e dela gerou Zadoc. Zadoc casou com Seutim, filha de Domim, e dela gerou Achim. Achim casou com Escate, filha de Taim, e dela gerou Eliúde. Eliúde casou com Bestim, filha de Azol, e dela gerou Eleazar. Eleazar casou com Diate, filha de Tola, e dela gerou Matã. Matã casou com Sabrate, filha de Pinechas, e dela gerou 2 filhos gêmeos, Jacó e Joaquim. Jacó casou com Adibite, filha de Eleazar, e dela gerou José. Joaquim casou com Dina, filha de Paxode, e dela gerou Maria, da qual nasceu o Messias. Continua.